Números 3. Os levitas, os descendência de Arão e Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés, no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, ungidos e consagrados para servir como sacerdote. Nadab e Abiú morreram na presença do Senhor, quando lhe apresentaram um fogão profano no deserto de Sinai. Como não deixaram filhos, somente Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio sob os prepúcios de Arão seu pai. O Senhor falou a Moisés: faze a tribo de Levi aproximar-se e para estar a serviço o sacerdote Arão, como ministros, deverão encarregar-se de todos o que diz respeito a ele e a comunidade geral diante da tenda do encontro, desunindo-se, serviu da morada, cuidaram de todos os utensílios da tenda do encontro e daquilo que compete, os israelitas serviram da morada. Confiarás os levitas com oblatos. Arão e seus filhos, eles foram dotados por parte dos israelitas. Designarás Arão e seus filhos zelar pelas funções do sacerdócio. O não levita que se aproxima para ministrar será morto. O Senhor falou a Moisés: fui eu que escolhi os levitas do meio dos israelitas, em lugar de todo o primogênito, em lugar de cada israelita nascido no primeiro parto. Os levitas são meus, porque meus são todos os primogênitos. Quando matei todos os primogênitos no Egito, consagrarei a mim todos os primogênitos de Israel, tanto os homens como dos animais, eles são meus. Eu sou o Senhor. Recebimento dos levitas. O Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai: fazer um receamento dos levitas por causa patriarcais. O clãs deverá recear todos os homens acima um mês de idade. Moisés os receou por ordem Senhor, conforme lhe fora ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Gate e Mirari. Nomes dos filhos de Gerson, a respeito de clãs: Lobeni e Semei, filho de Gate, e respectivos clãs: Aram, Izar, Hebron e Eziel, filho de Marari.
respectivos clãs Moli e Musi. São esses os clãs de Levi, segundo as casas patriarcais. A Gerson pertence clãs de Lobini e de Sonei são os clãs de Gerson. O total dos homens acima do mês de idade era de 7.500 receados. Os clãs genonitais acampavam atrás da morada, a cidade. O chefe da casa patriarcal dos genossonitas e Eliasaf, filho de Leal, a tarefa dos gersonitas na tenda do encontro, incluindo a morada, a tenda do encontro, as cortinas, o véu da entrada do átrio que contorna a morada e o altar, acordas em sua manutenção. O Cat pertencerem a clãs de Isaac, de Hebron e de Eziel. São os clãs de Cate. Número total dos receados acima de um mês. Idade de 8.300 homens encarregados de serviço do santuário. Os clãs dos Catintais acampavam no lado sul da morada. O chefe da casa patriarcal dos clãs Caate era Elisafá, filho de Oziel. Seus cuidados estavam a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios sagrados que se usavam no culto, o véu com toda a manutenção. Eleazar, filho de sacerdote Arão, chefe do supremo dos levitas, permitindo dos encarregados de serviço. E Marari pertenceram os clãs de Mooli e de Missi. São os clãs de Mareri. O número total de receamento acima do número de idade era de 6.200 homens. Os chefes da casa patriarcal dos clãs de Marari era Zuriel, filho de Abial. Acampavam no lado norte da morada.
os cuidados dos Meiritas estavam, as tábuas da morada atravessavam as colunas com a base de todos os utensílios, a manutenção geral, as colunas em torno do átrio com a base, os atacaram as estacas e respectivas cordas diante da morada ao leste, isto é, na frente oriental da tenda do encontro, o acampamento de Moisés e Arão e seus filhos, que tinham seus cuidados, o serviço do santuário, em nome dos israelitas, qualquer não levita que se aproximasse era punido com a morte. Os levitas que Moisés receou por ordem do Senhor segundo os respectivos clãs, cortando todos os homens, contando todos os homens acima um mês de idade, eram 22.000. Receamento, o resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: faze o receamento de todos os primogênitos israelitas do sexo masculino da idade de um mês para cima, relacionando pelos nomes. Tomará os levitas para mim, o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos, o gado dos israelitas. Moisés fez o censo geral dos primogênitos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os primogênitos do sexo masculino, relacionado pelo nome de idade de um mês para cima, eram 22.263. O Senhor falou a Moisés: todos os levitas, segundo todos os primogênitos israelitas, o gado dos levitas em lugar do gado deles. Eu sou o Senhor para resgate dos 200. Excedem o número de levitas, tomará 5 moedas de prata por cabeça, segundo o peso usado no santuário. Entregará o dinheiro a Arão e seus filhos como o resgate dos israelitas excedentes. Moisés recebeu o dinheiro com resgate dos que excendiam o número de resgatados pelos levitas. Receberam assim dos primogênitos israelitas 365 moedas, segundo o peso usado no santuário. Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, por ordem do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés.